Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 5, verso 24 e 25. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, da arrogância à destruição. Hoje, quarta-feira, pesado e achado em falta. Olá, querido. Olá, querida. Nós temos aqui o nosso guia interativo, que estamos recomendando para acompanhar o estudo da lição. Esse guia você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira. Bem querido, bem querida, continuamos com a nossa história do rei Belsazar. O prepotente e arrogante rei Belsazar, agora, depois de ouvir o conselho da mãe, resolveu chamar Daniel. E Daniel se apresenta. Daniel é introduzido na presença do rei. E aí então o rei faz as perguntas necessárias para Daniel e oferece a Daniel aqueles presentes. Mas Daniel disse: olha, rei, os presentes ficam contigo. Não quero presente, mas eu tenho 3 mensagens para dizer para ti antes da interpretação da escrita da parede. E o rei então permitiu, e ele disse: olha, primeiro eu quero te advertir porque o Senhor ignorou a história de Nabucodonosor. O Senhor ignorou tudo aquilo que apareceu na vida de Nabucodonosor. Segundo, eu quero te advertir porque o Senhor utilizou os utensílios de ouro e de prata que estava na casa do Deus de Nabucodonosor, mas que havia sido tirado dos deuses de Israel. Terceiro lugar, o Senhor louvou aos deuses de prata, de ouro, de ferro, mas não louvou ao Deus do céu. Então esses foram 3 erros que o Senhor cometeu. E agregado à sua história de vida, naturalmente Daniel deveria ter dito para ele que as oportunidades haviam chegado então ao fim. Bem querido, bem querida, Deus tem instrumentos de medir o nosso caráter. Deus tem fita métricas. Deus tem balanças. Deus mede o nosso caráter de maneira simbólica. E ali estava a balança apresentada para Belsazar. Daniel prosseguiu com a interpretação e disse a ele: olha, a escritura na parede significa Mene, contado, Tekel, pesado, e Parsim, dividido. A escrita estava em aramaico, era a língua falada pela maioria ali dos mesopotâmicos. Entretanto, eles sabiam as palavras, mas não sabiam o significado. Sabiam apenas as palavras, não sabiam o que significava o enigma. E então Daniel agora passa a dar sentido àquelas palavras que estavam soltas ali, escritas na parede. E Belsazar ficou atento e Daniel continuou. Disse: olha, rei, foi contado o teu reino, foi contado a tua vida, e você, quando pesado, foi achado em falta diante de Deus. Pior, rei, é que esse reino foi tirado de ti. Este reino foi tirado de ti e dado para outros. E esses outros eram os medas persas. E o rei ouvia atentamente o que Daniel disse. E depois Daniel disse: olha, não há mais oportunidade. A porta da graça se fechou para você, rei. Você foi contado, você foi pesado e você foi achado em falta. Não há mais condições de salvação. O seu reino chegou ao final. É triste, queridos, que um profeta tenha dado uma mensagem tão pesada da parte de Deus. Mas Belsazar era um homem que havia abusado da graça. Era um homem que havia rejeitado as grandes oportunidades. E então chegou o dia em que Belsazar teria que responder por tudo aquilo que fez que não era do agrado de Deus. Bem querido, bem querida, a semelhança da história de Belsazar também acontece conosco. Um dia a graça terminará para nós. Um dia teremos que responder tudo aquilo que fizemos nesta vida. Um dia
teremos que comparecer diante do juízo de Deus. E enquanto estivermos na terra, temos oportunidade, mas chegará o tempo em que também a nossa balança poderá estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Poderá chegar ao nosso juízo particular. Deus está trabalhando para nos salvar, mas se rejeitarmos todas as oportunidades, não alcançaremos a graça de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, para que essa história de Belsazar não aconteça conosco, que essa história jamais se repita em nossa vida, é o meu desejo, em nome de Jesus.